Ora viva, muito boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, depende da hora, porque nestas novas tecnologias nós temos que aprender, como dizia o Raul Solnado, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que nos estão a ouvir e neste caso também a ver. Portanto, este é um projeto, como sabem, do Instituto Português Além Fronteiras, o Portuguese Beyond Borders Institute, da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno. Às quintas-feiras, normalmente temos, por volta desta hora, através do Facebook Live e depois, obviamente, arquivado no canal da YouTube do PBBI, da Universidade, e também arquivado na própria biblioteca. Estas conversas são arquivadas na biblioteca com transcrição, porque o intuito é que elas fiquem registadas para hoje, mas também para amanhã e depois também, quem sabe, daqui a 50 ou 100 anos, alguém queira saber algo sobre a comunidade portuguesa da Califórnia, que se já hoje é muito diferente, seguramente daqui a 50 ou 60 anos será ainda muito diferente do que é hoje. Portanto, estes projetos têm o apoio da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e às quintas-feiras, porquê? Porque foi precisamente numa quinta-feira, no dia 10 de junho de 1920, que um senhor chamado José Vitorino, natural da Ilha Terceira, começou um programa de rádio na KBMC, que ainda não era uma rádio oficializada, no que a gente chama hoje, ou chamava em tempos antigos, agora já não se chama nada disso, uma rádio pirata, porque a primeira estação de rádio apareceu na Califórnia 3 meses depois, oficializada. Mas havia uma estação de rádio em Stockton, e o senhor José Vitorino, imigrante da Ilha Terceira, que estava aqui há uns anos, não sabemos ainda quantos, estamos a fazer essa pesquisa, mas por aquilo que sabemos, há meia dúzia de anos já vivia na América, e começou um programa de rádio em língua portuguesa chamado Vasco da Gama, dia 10 de junho de 1920, precisamente há 100 anos, era uma quinta-feira e por isso continuamos com estas conversas já à quinta-feira. Há sempre um pormenor que eu gosto de partilhar com todos aqueles que nos acompanham e com todos aqueles que ouvirão isto, portanto, na transcrição na universidade, é que o senhor José Vitorino era analfabeto, não sabia ler nem escrever, mas sabia falar português e começou um programa de rádio em língua portuguesa, o que seguramente, por aquilo que nós sabemos, não é só o primeiro programa de rádio em língua portuguesa na Califórnia, dos Estados Unidos, no continente norte-americano, mas talvez em várias partes do mundo, porque a rádio em Portugal começou 3 anos mais tarde e no arquipélago dos Açores também quase uma década mais tarde. Hoje temos um convidado que conhece bem a rádio, a história da rádio aqui, viveu-a de muitas maneiras, não só ouvindo, não só participando nela, mas também abrilhantando aquilo que nós chamávamos as festas da rádio, que eram as festas que faziam o nosso calendário social antes da gente ter estas festas todas. É, portanto, o amigo Laurénio Bittencourt. Laurénio, muito boa tarde, como é que está? Espero bem disposto. Boa tarde, Diniz, e boa tarde aos ouvintes. E neste caso, como se diz, não é telespectadores, porque isto não sai. Isto é os nossos convivas, digamos assim. Os nossos convivas. Mas uma boa tarde para todos e um grande abraço daqui. Já agora essa paisagem aí é maravilhosa com as violas, com as suas guitarras. Eu queria primeiro, obviamente para aqueles que nos acompanham e também para ficar em arquivo na universidade, gostaria que nos desse em traços gerais uma breve biografia de quem é o Laurénio Bittencourt. Aqui na Califórnia toda a gente o conhece, toda a gente se lembra dele, particularmente a nossa geração e a geração também mais nova do que a minha ainda, mas obviamente para aqueles que nos acompanham em outras partes dos Estados Unidos, do mundo e até mesmo para o arquivo, dê-nos um bocadinho a sua biografia, de onde é que veio, como é que chegou à América, etc. Ora, pois eu nasci no lugar da Ribeirinha, freguesia da Piedade, da Ilha de Pico. Fiquei órfão aos 10 anos de idade, mantive-me por lá como pude, aos altos e baixos. Em 1970 fui sentei praça, fui para a vida militar no Castelo São João Batista, em Angra do Heroísmo, na Terceira. E foi aí que, em 1970, gravei a minha primeira canção, O Meu Portugal, na então Rádio Clube de Angra, só acompanhado por um acórdeão. Um amigo meu, natural também da Ribeirinha, era conhecido pelo Ceguinho,
e aí fomos à rádio, por intermédio de uma amiga nossa, a senhora Maria Adelaide, e aí ficou a canção gravada que durante muito tempo se popularizou, especialmente naquele programa, Dinis não veio para aqui pequeno, mas havia um programa às sextas-feiras chamado Clube dos Madrugadores. Lembro-me, lembro-me. Lembra-se? Eu vim em 68, mas já existia, que eu lembro desse programa. Pois. Então os ouvintes faziam os seus pedidos através de um cartão postal. E era aí que, à sexta-feira, pois aquilo eram às centenas os pedidos. Depois, em 1973, quando me livrei da tropa, o meu irmão José Pereira Betancourt já cá estava e fez-me carta de chamada e para cá vim. Quando cá cheguei, eu já tinham formado o conjunto Os 5 de Portugal e estavam só à minha espera, pois eu ingressei nele e fomos por aí. O conjunto também ganhou popularidade, tocávamos em quase todos os programas de rádio que festejavam o seu aniversário, nós tocámos. E foram muitos. Eu recordo-me até que uma vez, eu recordo-me do programa, já não sei o nome dele, mas que era do Sr. Joaquim Morrison. Exato, Ecos do Vale. Ecos do Vale. Ecos do Vale do Sr. Joaquim e da Amélia Morrison, exatamente. Pois, eu já não conhecia o Sr. Joaquim pessoalmente, mas na altura que nós tocávamos para o aniversário deles, o programa já estava sob a direção da Sra. Amélia. E foi, eu não sei agora se foi em Hanford. Deve ter sido em Hanford, é. Que Ela fez ainda mais uma festa ou duas depois do marido ter falecido. Sim, e foi aí que eu conheci o Dinis pela primeira vez. O Dinis estava de mestre de cerimónias. Meu Deus, isso já foi. Portanto, isso deve ter sido em 1981, com toda a certeza. 81, 81. Sim. Deve ter sido porque olha que o conjunto... o senhor Joaquim Morrison morreu. O Sr. Joaquim Morrison morreu em 1980 e ela teve um ano que não fez rádio. E o programa deles começou em 61, e eu penso que foi em 81, 82, foi quando eles fizeram 20 anos de rádio, e ela fez, portanto, essa festa. E teve a amabilidade de me convidar para mestres de cerimónias. Eu gostava muito do casal Morrison, aliás, foi o casal meu mentor. Eu vim para aqui com 10 anos e se eu aprendi algum português entre os 10 e os 20 anos, foi com eles, porque eles falavam, como deve-se lembrar, um português, portanto, escorreito, como nós dizemos, não é? Ela era professora em Portugal, ele era, portanto, ele tinha trabalhado nas companhias das telecomunicações e, portanto, era gente supostamente. Mas o Laurénio e os 5 de Portugal vinham com muita frequência aqui à parte sul do Vale. Sim. Polar, Vaicélia, portanto, Ranford, etc. Vinham com alguma frequência a esta zona. E iam por toda a Califórnia, não? E por toda a Califórnia, desde o norte, digamos, a Arqueira, até San Diego. E quando cá chegou, o conjunto Os 5 de Portugal já estava formado, como disse, e começou, portanto, com o conjunto. As festas, essencialmente, que faziam eram festas da rádio, mas também festas do Espírito Santo, com toda a certeza. Festas do Espírito Santo, com certeza. Eu lembro-me que chegava a haver fins de semana em que nós tocávamos à sexta à noite, o sábado para uma festa do Espírito Santo. Durante a tarde já havíamos tocado para um casamento, à noite para a festa do Espírito Santo e voltávamos no domingo a tocar para as mesmas festas. Portanto, era mesmo, faziam vida de conjunto ou era um part-time? Não, isto podia-se dizer que era um part-time, mas era um part-time puxado. Sim, muito puxado, porque isso era praticamente uma vida de artista com a full-time, digamos assim. Era. E, portanto, os 5 de Portugal, porque eram 5? Sim, éramos 5. Éramos 2 açorianos, 1 madeirense e 2 continentais. Bom. E a partir de uma altura, obviamente, o conjunto começou também a gravar as suas músicas.
Sim, eu gravei o meu primeiro 45, mas a gente chamava 45. Penso que em 1974 tinha o título História da Minha Infância. No ano a seguir gravámos o meu Portugal e gravámos uns quantos 45 que agora já não me O meu recordo quanto. Portugal vive a sonhar contigo, não é? Sim. Eu ainda me lembro, praticamente da letra, é uma coisa impressionante. Eu sou péssimo para lembrar, eu adoro poesia, como sabe, mas sou péssimo para me lembrar versos, essas coisas, não há pessoas que se lembram. Mas eu lembro muitíssimo bem do meu Portugal a sonhar contigo, porque a canção era passada em todas as rádios. Todas as rádios, sim. E é a canção, como eu disse há pouco, que havia sido gravada no Rádio Clube de Angra, em 1970. Portanto, Aqui, voltou a gravá-la aqui com o conjunto. voltei a gravá-la aqui com o conjunto e com mais umas quadras, uma dedicada à Madeira e outra ao continente, para tocarmos a todos. Exato. Portanto, como eram as festas? Como é que se recordam destas festas da rádio nessa altura? Portanto, porque hoje as festas estão muito mais americanizadas, mas estamos a falar numa altura, particularmente 75, 76, até mesmo a década de 80, era uma altura em que ainda tínhamos muito sangue novo que tinha vindo ou recentemente, ou acabado de chegar, ou no espaço de uma década ou 2 décadas, não é? Pós-Capelinhos, e portanto ainda havia uma outra comunidade, que não é a mesma comunidade, obviamente, de 2020. Como é que se viviam essas festas? Conte-nos um bocadinho a sua memória dessas festas. Olha, eu digo-lhe francamente que eu recordo-me principalmente, digamos, das festas do Portugal 2 e recordações de Portugal, que eram as mais populares na área da Bahia. Eu, quando vim para cá, vivi Sr. Esteves. Portugal 2 de Joaquim Esteves, recordações de Portugal de Carlos Goulart. Carlos Goulart. É. Eram as festas com mais audiência, ou até os programas de rádio com mais audiência naquela altura, na área da Bahia. Como sabe, quando vim para aqui, vivi 4 anos em Newark. E só depois é que me mudei para Tracy, em 77. Mas eu recordo-me que as festas, tanto as do Sr. Joaquim Esteves como a do Carlos Goulart, aquilo juntavam-se para ali, digamos, 4, 5 mil pessoas numa tarde, no New York Pavilion, em Newark. Mas eles, principalmente o Sr. Joaquim Esteves, também tinha a preocupação de não deixar os jovens de parte. Portanto, havia sempre um conjunto americano a tocar dentro do salão e nós num palco que havia ao ar livre. Mas aquilo... Portanto, 2 conjuntos numa festa da rádio. Sim, sim. Como eu digo, havia 4, 5, ou talvez mais pessoas, 4, 5 mil pessoas ali dentro de um parque a festejar uma festa. E a festa dos senhores Costa do Recordações de Portugal também tinha a mesma pujança? A mesma pujança, sim. E uma outra que também muito se aproximava desta era a do senhor Higino Costa, Amigos de Portugal. Festejava-se num parque, creio, se não estou em erro, chamado Bejersen Park, em Castro Valley. Pois era muito aprazível o lugar e malta juntava-se para ali. Tinha sempre 2 conjuntos, mas não atuavam ao mesmo tempo. Um atuava 3, 4 horas, depois vinha o outro. E o senhor Higino Costa tinha uma coisa que nenhum outro programa da rádio fez. Uma vez por ano ele juntava 4 conjuntos no Centennial Hall em Hayward. E havia 4 palcos. Cada conjunto estava no seu palco. Um atuava um número, o outro atuava, o outro atuava. E depois havia um troféu no fim. Nós chegamos a ganhar um troféu desses também. Isso é de facto algo inédito, nunca tinha ouvido falar disso. Isso era o Sr. Higino Costa. Higino Costa. Sim, senhor. E portanto, quando as suas vivências, portanto, na zona da Bahia, e depois diz que em 77, não é? Que veio para Tracy.
Mas Tracy não fica muito longe, não é? Da Bahia, não é? É uma hora, digamos. É atravessar a montanha. E, portanto, ainda continuou com a ligação ao norte da Califórnia, à Bahia. Sim, sim, sim. Eu mudei-me, vim viver para Tracy, mas não deixei o conjunto na altura. O conjunto foi até 82, parece, uma coisa assim. E continuei com eles por mais tempo. Ok, portanto, continuou com o conjunto até 82 e depois lançou-se solo, foi? Não, ainda depois, tive por volta de 2 anos fora da música e depois fui convidado pelo conjunto Luz América, que era de Livingston, dos irmãos, agora esqueço o nome deles, o Jerry, bom, não interessa. Mas o conjunto Luz América era ali dos lados de Livingston. Tive com eles algum tempo, depois deixei, formámos, eu e o Chico Ávila, formámos o duo açoriano. Tivemos 3 anos juntos, ainda gravámos 3 álbuns juntos, passeámos desde o norte da Califórnia até o sul, fomos à costa leste e ao Canadá. O Canadá também fomos desde Vancouver até Montreal. E depois disso, também ainda estive com um conjunto chamado Primavera em Portugal, da cidade de Hayward. E foi então a partir em meados da década de 90 que iniciei então uma vida musical a solo. E deixei isso há uns 3 anos atrás. A voz não estava já afinada como estava Não, antes. ainda continua afinada, que eu de vez em quando ouço na internet, os seus solos ainda continua afinada e é uma voz única que eu Afinada gosto. sim, mas não tão clara como eu estava habituado a tê-la. Pois, isso é produto dos anos, não é? Que passam por todos nós. Mas diga-me algo, portanto, ainda há pouco tempo tive uma conversa com o Chico Ávila para uma rádio que faço em inglês, mas sobre portanto, a comunidade portuguesa que faz parte da universidade, e ele falou-me, portanto, do açoriano, que eu infelizmente já não tenho os discos, porque desapareceram quando numa aventura da rádio em que me envolvi e depois saí e os discos ficaram. Mas tinha-os todos. Portanto, esse projeto do açoriano com o Chico, que diz que, portanto, durou cerca de 3 anos, o Chico falou-me da importância que o conjunto, o duo, não seria o mesmo se não fosse o Lourenço, porque o Lourenço é que escrevia as letras, não é? E a maioria das músicas. Portanto, fale-me um bocadinho dessa sua outra parte, não é? Não só como vocalista de um conjunto, não só como vocalista de um duo, mas também sempre esteve envolvido na escrita das suas canções. Sim, todas as canções que eu já gravei, por assim dizer, e todas aquelas que nós gravávamos, eu e o Chico, enquanto fomos duo, eu que escrevia as canções. E compunha a música. Digamos, 95% das músicas eram compostas por mim. Tanto no Chico Portugal, como com o duo açoriano, ou seja, como a solo. É uma coisa que eu não sei explicar, porque eu já tenho dito isto a várias pessoas e eles muitas vezes não compreendem, é que eu não sei se com o Diniz acontece a mesma coisa, mas comigo acontece. Eu às vezes, sento-me propositadamente para escrever alguma coisa. Escrever um poema, digamos. E ao fim de 15, 20 minutos ou meia hora, não há nada mesmo. Eu levanto-me e vou-me embora. À meia da noite, acordo com um pensamento. Isto era mesmo o que eu estava à espera. E levanto-me e venho escrever. Eu já cheguei a escrever canções ou poemas e depois, à medida que os pensamentos vão caindo, eu vou mudando, vou alterando e no fim já não tenho nada do original. já está tudo. Claro.
E diga uma coisa, portanto, como é que acha que isso nasceu? Ou seja, sempre teve um gosto pela poesia, pela parte lírica da música, etc. Sempre isso foi de novo? Sempre senti isso, é verdade. Eu recordo, claro que há bocado, quando me pediu para eu falar um pouco da minha biografia, eu fui muito sucinto. Mas, voltando atrás um bocadinho, pois, em 1968, nós tínhamos um grupo de teatro lá na minha aldeia, e ensaiámos uma peça, e sabe que os teatros antigamente havia um drama, uma comédia para se rir um pouco e depois um ato de variedades, né? Uns bailaricos e tal. Agora. E aí foi onde eu apresentei, parece-me que naquele ano tinha três números meus. E demos a volta à Ilha do Pico e tal, e pessoal de São Jorge estava cá na ilha, viu, olha, a partir daí era todos os anos, durante a época de verão, estava caído em São Jorge, né, nas festas. Era um tipo de canção assim, com humor, não bem aqui em Barreiros, mas por lá Sim. perto. Sim, sim. Mas o que eu gosto realmente de compor nos meus poemas tem que ser um pouco mais a sério. E depois, quem os ler, nem todos têm a mesma interpretação, né? Claro, claro. Os leitores interpretam cada uma a coisa à sua maneira, mas ainda há dias, lembro-me agora que há dias escrevi um poema e publiquei no Facebook. E durante 2 ou 3 dias, pessoas que me chamavam e diziam: "Ei, pá, gostei do poema, aquilo foi dedicado a fulano ou fulana, né, não foi? Eu sei onde tu querias chegar." Eu não estava a pensar em nada disso quando escrevi o poema. Isto é totalmente... Mas é assim. Eu já ouvi outros comentadores, outras pessoas que escrevem poesia a dizerem-me o mesmo. Portanto, isto... Claro. E tem, o Laurénio tem o arquivo total daquilo que escreveu desde sempre? Não tenho daquilo que escrevi nas ilhas antes de ir para cá. Uhum. Mas depois de estar aqui, sim, tenho tudo arquivado. E algum dia pensou em publicar, em livro? Pois isso é uma ideia que de vez em quando passa-me pela cabeça. Há dias, não sei se foi o meu amigo Carlos Ávila, Uhum. que me disse: "Pá, devias publicar um livro com isso." E eu tenho o receio de que não tenham valor suficiente para serem publicados. Não, têm valor suficiente e têm também, para já, na minha opinião, têm valor suficiente. Eu conheço a sua música, como disse, desde que comecei a fazer a rádio em 76, já existiam os 5 de Portugal e era o que eu mais tocava. E, portanto, eu tinha 17 anos, uma coisa que costumo dizer, estupidamente, com 17 anos comecei o programa de rádio e sem ter a noção do que é que estava a fazer, com toda a certeza. Mas, para além, eram sempre as músicas, como disse há pouco, eram sempre músicas que tinham uma mensagem. Há sempre uma mensagem naquilo que nos versos que o Laurénio tem escrito. E depois é um percurso também histórico. Portanto, vamos ter que falar fora do ar. Um dia vamos falar então sobre essa publicação, porque acho que precisamos, porque, como sabe, um dos nossos dilemas na nossa comunidade é que temos pouco publicado, e para além disso a história da comunidade muitas vezes não é feita, como sabe, a história não é feita
no dia tal aconteceu isto, não é? A história é feita de vivências das pessoas que se expressam através da música, através da arte. Uma conterrânea sua, por exemplo, que vive aqui junto em Ranford, a Maria Fernanda Simões, que é do Pico. Conheço. A arte dela, na minha perspectiva, portanto, uma vivência de saudade que era colocada de uma forma em 1980 e tal, e agora é colocada de uma forma diferente em 2020. Portanto, há o percurso do artista, e obviamente que esse percurso existe também na sua música e nos seus poemas. Portanto, era bom pensarmos nisso. Tem a mínima noção quantas canções já escreveu? Foram tantas? Não sei, mas pelo menos umas 200 delas. Uau! Umas 200. Por isso tem o material suficiente para um livro, com toda a certeza, que até precisava ser, depois falaremos, mas que precisava ser consoante as várias épocas da própria comunidade e da sua própria vida, não é? Depois, para além das músicas que fez no duo, portanto, açoriano, quando começou a sua carreira a solo também foi praticamente tem sido sempre com gravações e com canções e com poemas seus. Sim, tem sido. Eu, depois de estar a solo, penso eu que gravei 5 ou 6 CDs, já não, e cada CD contém no mínimo 12 canções. Peço desculpa, tem um CD que me recordo que só tem 8 canções, mas todos os demais têm 10, 12 canções. E todas elas suas originais? Sim, senhor. É isso. Uau. Portanto, quando começou a solo, continua a fazer espetáculos ou mais só a gravar? Não, com espetáculos. Sim, com espetáculos. Eu continuei a solo, espetáculos neste sentido, de tocar para bailes, né? Nas festas do Espírito Santo, né? Em programas de rádio que se continuava a ter, sábados e domingos. E depois a gente gravava e ia vendendo alguns durante a noite, claro. E outros punhamos-los nas casas portuguesas à venda. Claro. O que é que, como disse há pouco, que às vezes senta-se, isso obviamente acontece com toda a gente que escreve, olha, hoje vou escrever isto e depois nada sai. Mas particularmente quando não é o meu trabalho, não sou criativo, mas particularmente quem é criativo. Quem é criativo eu compreendo perfeitamente que não venha a qualquer hora, não é? E não venha assim com obra e graça do Divino Espírito Santo, não é? Tem que haver também um bocadinho de esforço. Mas tem sim alguma altura no dia que gosta de escrever, que para si é mais importante? De noite. De noite. Yeah. E porquê? É porque é preciso que a gente... Nós trabalhamos, é claro, trabalhamos durante o dia e a mente fica cansada, né? A mente fica cansada. Não só o corpo, mas a mente também. E, portanto, é preciso estarmos numa disposição em que a mente esteja liberta. Que a mente feche as portas ao exterior. Porque aquilo que a gente escreve tem que vir de dentro. O que a gente chama a musa, está a perceber? Claro. A gente tem que deixar a musa entrar em nós e ela por si é que se expressa. É assim que eu vejo. E, portanto, dias de muita confusão, de alguma turbulência, não dá. A gente tem que estar aí. A não ser que antigamente, às vezes numa garagem, numa festa de amigos, depois de uns copos de vinho, a gente cantava o desafio e aquilo eu também me atirava a isso. Sim, também é improvisador. Também improvisava, mas deixei-me porque eu era um pouco, como é que eu ia dizer, aquele que me picasse estava a levar, eu tinha que ficar sempre por cima. E cheguei à conclusão, depois de apreciar os outros cantadores, cheguei à conclusão que não deve ser assim. As coisas têm que se manter num nível para que a cantoria possa ter progresso. Mas mesmo o meu maior interesse estava no outro lado do poema. Tenho
Eu disse-lhe que tinha para aí umas 200 de canções, talvez mais, mas tem também aproximadamente uma centena ou mais de outros poemas, incluindo alguns sonetos e tudo assim. Nunca publicou? Ou Nunca publicou? publiquei. Isso é um bocado. A não ser algum que saia assim de vez em quando no Facebook. Sim, mas temos que pensar em outras vertentes e outras formas. E diga-me, portanto, há algum tema específico sobre o qual prefere escrever, quando escreve uma letra, um verso, um poema para uma canção? Há algum tema específico que para si é mais importante do que outro? Ou, portanto, ou é Pois, ou é múltiplo no aspecto de que, portanto, pode haver uma grande variedade. Obviamente que há variedade, eu conheço muitas das suas yeah. canções e há variedade, mas há algum tema que para si é sempre mais caro, mais importante? Eu diria que sim, porque eu, como sou humanista, tenho sempre uma tendência a escrever uma mensagem para a humanidade. Mensagem de amor, de amizade, de nós nos entendermos. Eu sou anti-guerreiro, eu não gosto da guerra e, portanto, estas coisas, principalmente esta pandemia que nós estamos a passar e a ver como as pessoas se portam, não obedecem às recomendações que nos são dirigidas e algumas pessoas ainda continuam a acreditar que isto é uma fraude, que não tem sentido, que não tem vitalidade. Isto faz-me mal. E chega-se então a certo ponto que eu não posso estar calado. Tem escrito algumas coisas durante a pandemia? Não, por acaso não. Ou, sim, já escrevi por 2 vezes, publiquei no Facebook. Uhum. Mas eu gosto de viver a vida com tranquilidade, com serenidade. E mesmo, não sei como dizer isto, mas nós devemos ter uma religiosidade em que tenhamos os pés assentos no chão. Porque eu digo muita vez, já o disse, e posso dizê-lo agora outra vez, eu prefiro ter uma conversa sã com um ateu honesto do que dialogar numa mesquinhice de um cristão hipócrita. Percebe o que eu quero dizer? Claro, claro. Não... Claro. Portanto, como imigrante, e já veio, portanto, como disse, quer dizer, veio depois de sair da tropa, não é? De fazer Sim, em 1973. o seu serviço militar, não é? Portanto, como imigrante que viveu uma boa parte da sua vida nos Açores, no Pico, e o seu tempo de tropa foi, na terceira foi, o seu tempo de tropa? Sim, foi. O Castelo São João, na altura chamava-se Batalhão Independente de Infantaria número 17. Exato, o 17. E diga uma coisa, depois, portanto, como imigrante e quando continuou a escrever aqui, se esta pergunta faz sentido, que eu queria mais ou menos saber era na questão de que peso teve a saudade na sua criação artística? Oh, muito, muito. Muitas das minhas primeiras canções que eu escrevi depois de estar aqui eram focadas na saudade. Tudo. Saudades que também era sentida da minha pelos próprios aldeia, imigrantes, da minha não é? terra, da minha ilha. Diga. Que também era sentida pelos próprios imigrantes que aqui estavam, não é? Estava a falar de assuntos que também eram parte da vivência deles, porque eles também tinham acabado de chegar há poucos anos, não é? Isso. E foi aí precisamente que o conjunto Os Cinco Portugal ganhou muita popularidade. Como a imigração estava cá há pouco tempo, né? Nós cantávamos o Meu Portugal, Viva o Senhor Contigo, em que falávamos nas ilhas todas. Quando falávamos no Faial, o povo do Faial erguia-se, batia palmas, falávamos no Pico
porque a saudade existia, realmente existia. Claro, claro. Ao longo desses anos todos, como é que faz, se é possível fazer, uma comparação, digamos assim, entre as suas últimas atuações, digamos que há 8, 9, 10 anos atrás, e as iniciais atuações, para além de serem em grupo, e aí sabemos que é diferente, mas as iniciais atuações, digamos que entre 73 e 80, nos seus primeiros anos de imigração. Como é que vê a comunidade? Portanto, a comunidade em relação aos anos 75, 80 e a mesma comunidade, digamos, entre 2010 e 2015, não é? Que já quando estava na parte final da sua carreira artística em palco. Em termos musicais, há uma diferença enorme. Uma diferença enorme. Eu quando comecei a solo, ainda existia uma grande percentagem da comunidade portuguesa que afluía aos salões. Como eu disse há bocado, naquelas festas do Joaquim Esteves e do Carlos Goulart, eram 4, 5 mil pessoas, ou talvez mais. E os salões, quando a gente atuava, e com certeza com os outros conjuntos que já cá estavam, assim como os Ibéricos, a Asa do Ritmo, a Açores 68, acontecia a mesma coisa. Hoje em dia, eu até, a idade foi pesando, claro, mas também já não estava a sentir muito apelo, digamos, a tocar para bailes, porque os novos não aparecem nas festas portuguesas. Talvez nós também, os mais velhos, também não nos esforçamos por fazer coisa por os atrair, né? Queremos impor sempre a nossa maneira de ser, o que está fora do alcance deles, né? Mas por isso mesmo é que é frustrante quando a gente vai para cima de um palco e ainda a primeira hora e talvez a segunda ou já nem tanto, ainda estão umas pessoas, né? Mas aqui chega-se 10h30, 11 horas pelo menos, vai-se embora para casa. Claro. São pessoas da minha idade e daí para cima. Claro, já não pertencem à Cuba. Claro. Portanto, eu penso que neste aspecto eu não sei se vai ser possível manter as nossas organizações sempre num clima cultural português. 100% português. Claro. Porque se queremos atrair os jovens, temos que mudar um pouco. Senão, se continuarmos apegados àquilo que gostamos de ter, sem olhar os que estão atrás de nós, isto vai acabar. Falando um pouco Portanto, também... Daí a diferença. Sim. Daí a diferença. Claro. E os jovens já são outra geração. Exatamente. Uma das razões que eu também me aposentei da escola secundária, precisamente porque chega-se a uma altura, mesmo muito jovem que nós queiramos ser, há uma diferença entre um homem na altura 59 anos, 60 e um jovem com 14 anos, não é? E portanto as coisas são o que são. Eu queria lhe perguntar sobre a rádio também. Portanto, já aqui falamos da importância, porque eu acho que as duas coisas estiveram muito unidas. Os conjuntos musicais, os artistas, não é, da nossa comunidade, com a rádio. Acho que nem uns nem os outros poderiam ter sobrevivido sem haver uma espécie de simbiose entre os dois. Qual é a sua opinião sobre isso? Concordo perfeitamente. Era aí, claro que a rádio tem a sua despesa, né? Os diretores do programa, por cada hora tinham que pagar um X, pois tinham os seus anúncios, e eu não vou dizer que eles perdiam dinheiro, mas para se safarem um pouco mais, faziam as suas festas de aniversário. Claro. E aí, então, é que a senhora Maria Tal trazia farinha para os filhosos, a senhora Ernestina ali trazia os ingredientes para não sei mais quê, e a coisa dava para ir passando. Né? Hoje, mas contudo, Diniz,
vivia-se um ambiente quase como familiar, poderia assim dizer. Havia uma fraternidade tremenda, tremenda, entre aquela gente, entre aquela comunidade na altura em que eu cá cheguei e vivia na área da Bahia. Aqui para os lados mais ao norte, tínhamos o Franco Dias com os seus ex-portugueses e o Isalino Santos com Portugal em Marcha, nos quais eu também, felizmente, também cheguei a abrilhantar o aniversário das festas dele. O Sr. Franco Dias, até por acaso, eu anotei aqui, já depois de estar aqui a conversar consigo, me veio à memória. Eu recordo-me de uma vez, no dia do aniversário, nós tocámos ao vivo na casa dele. Ele tinha o estúdio na própria casa. Ligado, penso que a emissora era aqui KSTN, Stockton, se estou em erro. Ele vivia em Sacramento, não é? Mas ele vivia em Sacramento. Exato. E aí nós montámos o nosso equipamento lá no quintal dele, ao lado de uma piscina que ele lá tinha, e durante uma hora foi tocar ao vivo, ele fazia os seus anúncios e tocávamos mais um número e fizemos a nossa festa a partir da casa dele. Interessante. É uma novidade também. Estas são memórias que ficam, não é? Claro. Nem toda a gente tinha portanto, essa possibilidade de fazer uma festa no quintal, na sua casa, não é? Porque ele tinha o estúdio e tinha tudo isso programado. Era um homem extremamente popular na comunidade dessa zona. Sim, era. Talvez em parte devido ao trabalho que ele exercia no departamento de veículos em Sacramento, pois ajudava muita gente, e depois a rádio e a vida profissional dele, as duas coisas juntas, ganhou uma audiência bastante grande. O Laurênio chegou a fazer rádio ou não? Não. Nunca fez? Nunca fiz. Apenas quando eu vivia na Bahia, em Newark, durante uns meses, mas também não foram muitos, o Carlos Goulart convidou-me para eu participar no programa dele a dar as notícias. Eu fazia o noticiário, que não era muito alongado, não era. Pois. Mas penso que 3, 4 meses no máximo. Foi a única coisa que eu me lembro de participar em rádio desta natureza foi assim, foi este. Como disse há pouco, a rádio, obviamente que depois, particularmente a partir da década de 80, já 80 e tais, a rádio começou a ficar a chamada rádio profissional, e eu coloco isso sempre entre aspas, porque há homens como o Sr. Joaquim Esteves, que podiam não ser profissionais da rádio, mas eram excelentes na rádio, eram excelentes comunicadores e faziam a sua vida da rádio, portanto, Exato. E muito bem. O Joaquim Esteves fez a sua vida da rádio e muito bem, portanto, ganhava muito melhor do que qualquer locutor em qualquer estação a ser, entre aspas, profissional. Portanto, essa palavra é sempre com alguma ambiguidade. Portanto, há pessoas que têm a chamada dita carteira profissional, mas a maioria da rádio, e eu tenho neste momento uma lista com 167 programas de rádio na Califórnia, portanto, nestes últimos 100 anos, e, portanto, podemos dizer à vontade, Laurênio, que a vasta maioria, 90 e tal % desses programas, eram homens e mulheres que não eram profissionais, não tinham carteira profissional, não fizeram um curso de jornalismo para a rádio, não é? Mas tinham um papel na minha perspectiva, e gostaria apenas de saber a sua também, e dir-lhe a minha já. Na minha perspectiva, eram excelentes comunicadores. Sabiam comunicar com a pessoa. Podiam não ser o português perfeito ou o melhor português do mundo, mas tinham algum cuidado e tinham uma grande, usando a sua palavra, era uma espécie de agentes da fraternidade. Olha, o Carlos Goulart era um deles. Com as habilitações literárias que tinha, que eram limitadas, era um grande comunicador. E tinha um carisma que atraía a audiência que
chegou a ter, que era vasta. Ah, claro. Eu conheci muitos. Além destes que eu conheci também o Fernando Ventura. Teve um programa de rádio em São José chamado Portugal Moderno. Eu conheci o Manuel Gouveia de São Leandro, que agora não me recordo o nome do programa, mas ele fazia uma festa também de aniversário ali no Parque de Bom Jesus, em Hayward. E nós tocávamos lá todos os anos pelo aniversário dele. Havia um Agnello Clementino em São Rafael, o Daniel Correia em Paraluma, Carlos Medeiros também em Paraluma, havia o Aires Medeiros de São José, já deve ter ouvido falar. O João Cardeiro também teve programa de rádio durante muito tempo, havia um Angelino Santos, mas muitos. Chegou-se uma altura que ali na área da Bahia, aquilo passava-se tardes ali, só a ouvir rádio portuguesa, uns meia hora, outros uma hora, outros, mas aqui estava sempre cheio. E apesar de muitas vezes eles repetirem-se, porque cada qual... uma das coisas que eu achava interessante e que ainda acho, e tenho pena de não termos gravações muitos desses tempos, é que apesar de eles repetirem a informação não era monótona porque cada um dava à sua maneira. Era isso mesmo. Cada um se exprimia à maneira dele próprio. Aí por este lado também conheci o Joaquim Morrison, minha esposa, como eu disse. Havia um senhor, o Jó Silva, em Vaicélia, que teve um programa de rádio também durante algum tempo. Também toquei para as festas de aniversário dele. O Paim ainda tem rádio, não é? O Eduardo Paim. O Eduardo ainda tem o seu programa online agora, exato. Depois tinha o Euclides, o Miguel, o Vitálio, o Sebastião Faria. Também teve um programa de rádio. O Sebastião Faria tinha um programa diário, salvo erro, era. Exatamente. Cheguei a tocar para as festas de aniversário no Stanislaus Fairgrounds. Também era um programa muito popular, o Sebastião Faria. Não é? A Mimi Dias. Pois, exato. Celebrava o seu aniversário radiofónico no Salão de Stevenson. Lembro muito bem. Programa Voz do Vale de São Joaquim. Lembro do programa dela. São Joaquim. Sim, era isso. E nossa rádio tem uma história grande. Essas pessoas todas, muitos deles tinham depois os chamados clubes dos seus programas. As pessoas pagavam $1 ou $2, não é? Sim, senhor. Os seus sócios, como eles chamavam. Os seus sócios. Que dava direito a depois, quando faziam o aniversário natalício, matrimonial, a uma dedicatória, digamos assim, a um disco, não é? Era qualquer coisa assim, eu não sei se era aquele programa que se chamava Discos Pedidos, ou assim do género. Era mais ou menos isso. E portanto, talvez os conjuntos como o seu e os artistas que aqui viviam, a forma de eles de serem tantos, como o Laurenio acabou de dizer, quer na área da Bahia, quer no Vale de São Joaquim, particularmente aqui no Vale de São Joaquim, era nas tardes de sábado e domingo, acabavam por fazer uma coisa que talvez as rádios chamadas profissionais hoje não façam, ou seja, tocavam muito a música dos nossos artistas muitas vezes, porque se havia um disco novo dos 5 de Portugal, eu que vinha às 6 da manhã queria tocá-lo, o Paim que vinha às 8 queria tocá-lo, a senhora Helena Melo fala aqui só em tocar, a senhora Helena Melo vinha às 9 queria tocá-lo, os Santos, o João Silva, etc. E acabava por o disco tocar praticamente de hora a hora durante 10 horas. Mas é verdade, é verdade. É verdade. Hoje não se vê isso, infelizmente, mas, bom, nós não... Isso dava uma vida aos conjuntos, não acha ou não? Sim. Pois, com certeza. Tanto como eu ainda hoje, principalmente, olha, vou-lhe dizer, hoje em dia, se eu estou a ouvir a rádio e ouço o Chico Ávila cantar uma canção em que a letra e a música é minha, eu gosto. Não é preciso eu cantá-la, mas eu sei que algo de mim está ali. Deixa-me falar sobre essa faceta também, gostava de saber. Portanto, eu sei que fez, obviamente, todas as letras para as suas canções, para as suas músicas, como disse, mais de 200 e outros 100 e tal poemas, ou mais ainda, que nunca publicou, que têm que ser publicados, eu vou continuar a frisar isso. Mas, para além disso, também escreveu para outros artistas.
Sim, mas mais para o Chico. Para o Chico. A não ser o Chico, só me recordo de colaborar com um conjunto de Artígia, os Aquários. Do João Martins, que já faleceu. Exato. Pois, eles também gravaram um disco e eu aí prestei a minha colaboração também. Mas para o Chico escreveu algumas canções. Sim, não só as que foram gravadas como do açoriano, mas já depois com o Chico a solo. Ele tem um CD, se não estou em erro, pelo menos um, com canções minhas. Ora, eu tinha dito que nós tentaríamos manter a nossa conversa durante 45 minutos, mas já ultrapassamos, mas tudo bem, não há problema. Gostaria de abordar mais duas questões. Primeiro, portanto, já me falou um pouco da sua visão, como é que vê o nosso calendário social, as nossas festas, mas eu queria perguntar, em termos de língua portuguesa, portanto, é um tema que está sempre presente no meu coração, como exerci o cargo durante várias décadas, e eu antes, portanto, quando falo nos anos 70, nos anos 80, um período de enorme presença dos conjuntos musicais e da nossa rádio, na minha modesta opinião, e nessa altura não haviam poucos cursos, pouquíssimos, de cursos de língua e cultura portuguesa nas escolas americanas, e não havia quase nenhuma escola portuguesa a funcionar. Eram pouquíssimas, 2 ou 3. Eu tenho uma tese de que se não fosse a rádio e os conjuntos musicais que existiram durante as décadas de 70, 80 e até mesmo 90, mas a partir daí já acontecia, já tínhamos muitas escolas, mas se não fossem a rádio e os conjuntos musicais nos anos 60 também, mas particularmente nos anos 70 e 80, que pouco português se falaria na Califórnia. Qual é a sua opinião? É exatamente a sua. Porque a vida torna-se assim. Eu, por exemplo, no trabalho que eu tinha que falar inglês durante o dia inteiro, porque se falasse português eu não me entendia, claro. E falar inglês. Quando chegando a casa, se eu tento falar português, as minhas filhas entendiam, ou se eu tentava falar português, as minhas filhas entendiam-me, que eu ainda lhe dei umas aulas, digamos assim. Elas entendiam, mas a sua resposta já era em inglês. Percebiam o que eu estava a dizer em português, mas para me responder era em inglês. E é claro que isso foi aumentando. Já. Os meus netos, hoje em dia, já nenhum fala português. Eu e a mulher temos 9 netos, mas já nenhum deles fala português. E vai continuando, gostam e com muito orgulho dizem que são portugueses. E gostam das tradições portuguesas, mas a língua, aqui na área também não há escola nenhuma. E diga-me em termos de rádio, a rádio já não tem obviamente a mesma pujança que tinha, portanto ainda há poucas semanas tive uma conversa com o David Vieira, do Sr. Batista Vieira, filho do Sr. Batista, sobre a rádio, e obviamente eles mantêm a KLBS mais como uma espécie de serviço comunitário. A KSQQ está reduzida, como ele me disse, a praticamente 2 ou 3 horas de português na antena livre. Os programas estão online, alguns, mas é outro mundo. Como é que, na sua opinião, vê a rádio em língua portuguesa nos próximos anos? Pois, é tal igual como deu a entender, Diniz. A rádio comercial está reduzida a 2, 3 horas de português por dia, né? Pois eu creio que aqui no Vale vai-nos acontecer o mesmo. Uma vez que quem está a aguentar, penso eu, quem está a aguentar aquele é o Álvaro Aguiar, que uma vez que deixe a rádio ali, aquilo ali não se faz fortuna.
Claro. E, portanto, aqui vai reduzir-se também a 2, 3 horas diárias e vamos ficar assim. Ora, vamos terminar a nossa conversa. Eu queria primeiro e sobretudo agradecer-lhe o tempo que nos dispensou. Peço desculpa de nós termos ultrapassado os 45 minutos, mas a conversa foi fascinante. A conversa foi fascinante. Planos para nova gravação? Para novas gravações, tem? Eu, por acaso, muito sinceramente, eu tinha já aqui escolhidas mais 12 canções que era para mandar para o meu sobrinho Roberto Lino, que atualmente vive no Pico, que era para ele ir trabalhando nelas, como é que eu ia dizer, portanto, eu dou-lhe a música e ele faz os arranjos, exatamente. Claro. Os arranjos. E era para este verão, quando eu lá fosse, em julho, este mês que estamos agora, gravarmos, porque ele tem o seu estúdio lá. Não aconteceu. Temos que esperar. E também não estou assim muito ansioso, continuo cheio de fé em que a minha voz vai melhorar um pouco. e, portanto, quando isso acontecer, para o ano que vem, a gente vai gravar. Mas eu tenho material para mais, atualmente, agora, tenho material para mais 2 CDs, mas só vou ir com um agora. Claro. E vai ser com o meu sobrinho lá. E as canções, pode-nos dizer mais ou menos alguns dos temas ou títulos, deixar aqui um cheirinho de algumas coisas que vai tratar nas suas canções? O ano passado, quando eu estive de férias lá no Pico, conversando com o meu sobrinho, eu ia-lhe contando passagens da vida e dialogando com alguns amigos, uns que eram, na sua maneira de ver, mais espertos que os outros, como é que a gente diz lá na gíria, outros muito calados, mas quando saem-se com umas boas, né? E ele dizia-me: tio, isso não é bem aqui em Barreiros, mas é por lá perto, façam umas canções com isso e a gente vai gravar. E então foi isso que eu fiz. Tenho 2 ou 3, um pouco mais sério, né? Que é o meu estilo próprio, mas para fazer a vontade do rapaz, então lá vamos ver se a gente consegue gravar isso. O Lino é também um jovem muito talentoso, não sabia que era seu sobrinho, gosto muito dele. É filho da minha irmã mais nova, sim. Gosto muito dele. Olha, muito obrigado pelo tempo que me dispensou, muitos parabéns por esta longa e frutífera carreira e então vamos começar, como se diz também na gíria popular, vamos pôr mãos à obra para que tenhamos num dia destes um livro com todos os seus escritos, está bem? Bom, está bem. Denise, olha, eu que agradeço, foi uma delícia estar aqui a conversar consigo, eu desse lado, você desse. Mais uma vez, um grande abraço para si e para todos os que nos veem e ouvem e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigadíssimo. Obrigado. E, portanto, meus amigos, esta conversa com Lorraine Bittencourt sobre portanto, ouvir uma narrativa interessantíssima sobre a rádio, sobre a música, sobre a comunidade em si, ao longo destas últimas 4 décadas, digamos assim, quase 5, de vivências comunitárias. Este é um projeto do Portuguese Beyond Borders Institute, da Universidade Estadual da Califórnia, em Fresno, e, ao mesmo tempo, obviamente, também que tem a ver com as histórias orais da nossa comunidade, patrocinado pela Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. Muito obrigado e até sempre. Obrigado, Lorraine, mais uma vez. Obrigadíssimo. Obrigado, Inês.